Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma formação do EMAI pela Diretoria de Ensino de Mauá. Sejam todos muito bem-vindos. Sou PCNP Roberta e hoje abordaremos o tema Resolução de problemas no campo multiplicativo e a linguagem matemática. Enquanto professores, sabemos que se faz necessário retomar os estudos para planejarmos situações que possam ampliar os conhecimentos dos alunos. Antes de iniciarmos o nosso encontro, gostaria de lembrá-los que a interação será via chat e que abaixo, na descrição do vídeo, encontram-se as referências que utilizamos na formação, com muitas contribuições do professor Ivan Cruz, em suas lives realizadas nas diretorias Centro e Ourinhos, bem como um trecho da apresentação da Priscila Monteiro, no canal eDocente. Também disponibilizamos abaixo o link do formulário para avaliação dessa formação, com o intuito de aprimorar e qualificar o nosso trabalho. Vamos lá? Resolução de problemas no campo multiplicativo e a linguagem matemática. Abrimos a nossa apresentação de hoje com a citação de Gaston Bachelard, filósofo e poeta francês, cujo pensamento está focado principalmente em questões referentes à filosofia da ciência. Para um espírito científico, todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não existe pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada vem sozinho, nada é dado, tudo é construído. Muito interessante essa reflexão, não é mesmo? Sabemos que a construção do conhecimento é diário, pois ampliamos e aprofundamos a cada dia os saberes que já adquirimos em algum momento. Contextualização. Encontramos muitos desafios nesse período de ensino remoto. Precisamos priorizar as habilidades essenciais do eixo números e que estão sendo contemplados no projeto de recuperação e aprofundamento da SEDUC. Nessa formação, iremos abordar a resolução de problemas no campo multiplicativo, a importância de se trabalhar com a linguagem matemática e a leitura deste gênero nos textos matemáticos para qualificar a aprendizagem dos nossos alunos. Pretendemos ampliar e aprofundar esses conhecimentos, encontrando caminhos para alcançar nossos alunos no contexto remoto. Objetivos: reconhecer a contribuição da teoria dos campos conceituais no ensino da multiplicação e divisão, discutir diferentes formas de apresentar e resolver problemas, refletir sobre estratégias e intervenções didáticas na resolução de problemas, analisar situações de aprendizagem do campo multiplicativo envolvendo a resolução de problemas e levando em conta as estratégias pessoais dos alunos. Refletir sobre a linguagem matemática, a leitura colaborativa e suas contribuições para o ensino mais efetivo. E refletir sobre possíveis caminhos para seguir com o trabalho remoto. E vamos à pauta. Hoje abordaremos as habilidades essenciais, teoria dos campos conceituais, linguagem matemática, situações de aprendizagem. Apresentaremos alguns vídeos da Priscila Monteiro, do professor Ivan Cruz Rodrigues, Matemática é Demais, Nova Escola, e outro da Escola Estadual Farid Eide com a professora Adriana, da Diretoria de Ensino de Mauá. E também falaremos um pouquinho sobre situações do ensino remoto. Bem, pessoal, nesse slide
Trouxemos as habilidades essenciais com foco na unidade temática números, envolvendo situações problemas, com diferentes significados da multiplicação e da divisão, ok? Então, essas habilidades, elas dizem que os alunos precisam resolver e elaborar problemas de multiplicação, e aí dependendo do ano, por 2, por 3, 4, até 10, quando a gente olha aqui para o terceiro ano, com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, e todas elas priorizam a questão da utilização das diferentes estratégias de cálculos e registros. Tudo bem? E claro, percebemos que a partir do quarto ano já entram as ideias de combinatória, de proporcionalidade, também utilizando estratégias diversas como o cálculo por estimativa, o cálculo mental e algoritmos. No slide a seguir, veremos como situação de aprendizagem um trecho da entrevista da apresentação da Priscila Monteiro no canal E-Docente Diálogos em Educação. Foi apresentado no webinário Educação Matemática, Caminhos, Desafios e Possibilidades. Bora assistir? De concordar que quando é uma aula numa TV ou uma aula por um programa de rádio, a interação some. Em matemática, a interação é importantíssima. A troca entre os conhecimentos de um estudante, de outro, o que um pensa, como o outro pensa, é a essência do trabalho matemático. Então, a gente só faz matemática em comunidade. Então, isso é um grande desafio. Que se dá essas investigações, eu acho que tem uma parte assim que... Aí já não diz mais respeito só a esse tempo remoto que a gente está, o ensino remoto, mas também ao presencial. No presencial, os nossos grandes desafios eram como a gente ia promover que o estudante visse sentido na matemática que ele está fazendo. Então, essa construção do sentido é o principal ponto do ensino da matemática, seja presencial, seja no ambiente remoto. O ambiente remoto trouxe novos desafios para nós professores, mas no presencial a gente já tinha esses desafios, de como é que a gente constrói esse sentido do conhecimento matemático. E aí, gente, acho que a principal dica que eu tenho para todo mundo é a gente só constrói constrói sentido do ponto de vista do conhecimento pessoal. Então, o sujeito precisa construir sentido para aquele conhecimento. Não é algo que é imposto a ele, porque a construção do sentido é uma construção individual, nesse sentido de individual, porque de uma pessoa, né? Ele é coletivo porque eu faço essa construção num grupo, mas é individual porque eu construo junto com o Lauri, que constrói, junto com a Diná, que constrói, então a gente está fazendo isso juntas, né? Constrói a gente está junto aqui conversando, mas cada um vai construir o próprio sentido, que não é igual para todos. Como que a gente faz isso nas aulas de matemática? Propondo problemas, isso é, desafios, que os estudantes resolvam utilizando os próprios recursos. E esses recursos, necessariamente, não são os convencionais, os que a gente usa, ou os que a matemática declarou como formais para resolver aqueles problemas. Para qualquer desafio que eu vou colocar para os alunos, quando eu penso num desafio, num problema que é um desafio, ele é um desafio do ponto de vista do sujeito, daquela pessoa que ainda não tem os recursos para resolvê-lo. Mas ele ainda não tem os recursos todos. Ele tem alguma coisa que ele possa colocar em ação para resolver o que eu estou propondo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso propor um problema difícil, por exemplo, eu nunca trabalhei com os números racionais com os alunos. Eles estão lá no quarto ano, vão olhar para os números racionais pela primeira vez.
Nada impede que um professor apresente o problema com os números racionais. Vamos ver que recursos são esses que as crianças têm, porque elas têm recursos. Até o 3º ano elas estavam trabalhando com os naturais. Então, no 4º ano, a entrada dos racionais, elas vão ter ideias sobre aquilo, elas vão ter hipóteses, equivocadas muitas vezes, mas elas têm ideias e hipóteses, e elas podem interagir com esse conhecimento. Isso que dá a construção do sentido. Isso vale para qualquer segmento de ensino. Eu vou ensinar funções, estou na mesma pegada. Eu vou, sei lá, porque as crianças, os estudantes, eles têm esse percurso escolar, e eles, mesmo os pequenininhos, não têm um percurso escolar, mas têm um percurso de vida, de conhecimentos que vão sendo construídos fora da escola. Então, esses conhecimentos, quando a gente traz e reconhece eles como legítimos dentro da escola, é o que dá a atribuição de sentido. Então, os teóricos, muitos matemáticos que estudam educação matemática, eles chamam isso de fazer matemática, assim como os matemáticos fazem matemática. Então, o matemático faz matemática sem ter sem saber a solução daquele problema. Ele tem que resolver o problema. E ele passa anos, muito tempo na vida tentando resolver um determinado problema. Às vezes termina a vida dele e a resolução do problema não. Então, essa ideia de trazer para dentro da sala de aula essa investigação, tentar resolver e usando os próprios recursos, e nós, professores, a gente se segurar na ansiedade de não dar resposta. Então, às vezes, a gente tem a tendência a falar, nossa, está chegando lá. Não, segura e vamos ver o que mais que eles podem pensar, porque o mais importante do que chegar a uma resposta para o problema é ter boas perguntas, é ter esse espírito colaborativo, de argumentar, de poder trocar ideias e pensar por esse caminho que eu fui, deu certo, não deu, por que deu certo, por que não deu. Então, eu acho que é um pouco por aí. Se a gente conseguir fazer isso de fato dentro da escola, eu acho que a gente consegue melhores resultados na matemática. Eu trabalho muito com um autor da educação matemática que chama Guy Brousseau. E o Brousseau, ele fala que ele estuda as relações didáticas, e uma das questões que ele estuda é essa relação dos estudantes colocarem em ação seus próprios conhecimentos, e trocarem entre si, conversarem, e validarem se dá certo ou não dá, em que casos dá certo, em que casos não dá. Então, a parte maior do trabalho matemático está em torno disso. Mas tem um pedaço que ele fala, que ele chama de institucionalização, que é ao final desse processo grande, o professor formaliza certos conhecimentos e produções que os alunos fizeram. Então, se eu colocar os alunos em ação, em jogo, para eles vão resolvendo os problemas, pensando, trocando, validando, no final desse processo eu formalizo certas coisas. Isso que vocês estão fazendo, os matemáticos chamam de divisão, os matemáticos chamam de crescimento exponencial. Os matemáticos, né, então, essa ideia. Como pudemos perceber, nesse trecho que nós trouxemos da Priscila Monteiro, ela traz alguns pontos que merecem a nossa atenção. Um deles é quando ela diz que em matemática a interação entre os estudantes, a troca de conhecimentos é essencial. A construção de sentido é o ponto para o ensino em matemática, tanto presencial quanto remotamente. E que os alunos só conseguem atribuir sentidos por meio dessa troca, de forma colaborativa. Aí sim, o indivíduo pode ampliar seus conhecimentos. Outro ponto que também cabe destacar é quando ela menciona Brousseau, que ele diz que colocar em ação os seus próprios conhecimentos, trocarem entre si, realizarem validações, e quando os alunos pensam em procedimentos, isso sim é a construção desse conhecimento, é a ampliação desse conhecimento, desses saberes que os alunos trazem nas situações problemas. E cabe ao professor a formalização desses conhecimentos.
E para alguns matemáticos, ele diz que é o crescimento exponencial. Então, nós, enquanto professores, precisamos dar oportunidade aos alunos de colocarem em jogo o que eles sabem, ok? Bom, pessoal, trazemos aqui nesse slide uma representação dessa importante teoria que permeia o trabalho em matemática. Sabemos que muitos professores já conhecem a teoria dos campos conceituais, mas vale a pena retomar esse estudo e tentamos aqui aprofundar um pouco mais sobre a intencionalidade desse conteúdo de resoluções de problemas. Sabemos que essa teoria foi realizada pelo psicólogo francês Gérard Vergniaud. Ao centro, o campo conceitual, nós temos que entender que é um conjunto de situações cujo domínio requer uma variedade de conceitos, de procedimentos e de representações simbólicas em estreita conexão. No caso, com o raciocínio envolvido na resolução da atividade. Logo acima, nós vemos os conceitos. Um campo conceitual, ele é composto e definido pelos conceitos nele contido. E é através das situações e dos problemas a resolver que um conceito adquire sentido. Já as situações são os processos cognitivos e as respostas dos sujeitos são funções das situações com que eles confrontam. Ou seja, é o momento que o sujeito, no caso os alunos, eles vão processar, vão pensar sobre essas situações e como eles vão lidar para resolver. Então, eles vão ser confrontados. É o momento que ele vai ter ali o processo cognitivo, ok? Bom, nós temos aqui a questão dos esquemas. O que seriam os esquemas? É a totalidade dinâmica organizadora da ação e do comportamento do sujeito para uma determinada situação, ou seja, as ações para atingir os objetivos, o raciocínio que eles vão ter, a conclusão que eles podem obter, a dedução, a indução para resolver determinada situação, problema. E os invariantes operatórios? São a base conceitual que permite obter informações pertinentes e inferir as regras de ação adequadas à resolução da situação. Ou seja, os invariantes, eles vão balizar as inferências, eles vão organizar a busca das informações que o sujeito precisa para resolver aquele problema que foi dado. Segundo Vergniaud, 2009, ele afirma que os conceitos eles não podem ser compreendidos de modo isolado, mas sim a partir de campos conceituais. Ainda segundo esse autor, devemos desenvolver a compreensão desses conceitos por trás das operações e dar condições aos alunos para que eles joguem com as estruturas aditivas e multiplicativas, evidenciando as relações existentes entre as operações. Então, nós temos aqui os campos conceituais, o campo aditivo e o campo multiplicativo. O campo aditivo envolve situações onde tem a ideia da adição e da subtração. Já no campo multiplicativo, situações que envolvem a ideia de multiplicação e divisão. O campo multiplicativo e seus diferentes significados. Como vimos no slide anterior, os campos conceituais envolvem algumas ideias, ou seja, significados. Dentro do campo multiplicativo, temos os seguintes significados: proporcionalidade, organização retangular, ou em muitos livros também a gente encontra a palavra configuração retangular, análise combinatória ou combinatória e comparação. Vejamos a seguir o que cada significado se remete. Agora veremos a proporcionalidade. Dá origem ao pensamento multiplicativo, como por exemplo, um carrinho tem 4 rodas. Quantas rodas tem 4 carrinhos?
resolvendo. Então, nossos alunos, eles podem recorrer a diversas estratégias. Muitos deles farão desenhos, outros farão soma de parcelas iguais, como a gente vê esse menino com o caderno dele, né? Onde ele faz 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou mesmo os alunos que vão fazer o desenho dos carrinhos, para realmente constatar a quantidade de rodas. Então, nós percebemos aqui que o significado é de proporcionalidade, por quê? Porque cada carrinho tem 4 rodas. Os alunos, eles podem lançar mão de várias estratégias para chegar no resultado, que seria 4 vezes 4. Ou seja, eles têm que pensar na proporção. Cada carrinho vai ter 4 rodas, ok? Agora, vamos assistir a um trecho da live do professor Ivan Cruz, realizada pela Diretoria Centro e que vem de encontro com o nosso tema de hoje. Esse trecho se trata da proporcionalidade. Lembramos que para vocês que querem assistir essa live na íntegra, segue o link aqui nesse slide, bem como na descrição desse vídeo. Vamos lá? Então, se eu tiver este problema, João tinha 13 patinetes, cada um tinha 4 rodas, qual o total de rodas? Quando eu olho este problema, eu enxergo que existem duas grandezas que se relacionam: a grandeza patinetes e a grandeza rodas. E qual é essa relação entre essas duas grandezas? O texto está dizendo: cada patinete tem 4 rodas. Então, esta é a relação que está sendo estabelecida entre as grandezas patinetes e rodas. Um patinete tem 4 rodas. Se eu tiver 2 patinetes, eu dobrei o número de patinetes, eu vou dobrar o número de rodas. Se eu triplicar o número de patinetes, eu vou triplicar o número de rodas. Então, eu tenho uma relação entre duas grandezas que estão estabelecidas segundo esse critério. Isto é uma ideia de proporcionalidade. A proporcionalidade sempre relaciona duas grandezas e relaciona por meio dessa relação entre elas. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma cai à metade, a outra cai à metade. Alguns professores já trabalharam esse problema em algumas formações, mas eu trago aqui de novo para a gente discutir agora a escrita de um menininho de 8 anos, quando estava no 3º ano, e vai resolver esse problema, né? A letra aqui na escrita do problema é minha e depois a escrita é da criança, tá bem? O que é importante a gente pensar? Ele é um problema do campo multiplicativo, com a ideia de proporcionalidade. E quando as crianças vão se aproximando disso, elas até podem enxergar essa ideia de multiplicação, mas de forma geral, na resolução, elas resolvem por meio de adições, né? Elas adentram ou na adição ou na subtração. Aqui no caso, especificamente numa adição, tá? Quando a gente vai para a BNCC, uma das habilidades no campo multiplicativo na BNCC, eles falam que a multiplicação pode estar associada à ideia de adição de parcelas iguais. E é exatamente o que acontece aqui, né? Quando a gente vai multiplicar, a gente adiciona parcelas iguais. O Verniot, ele não fala que isso é um significado, né? Isso é uma técnica de cálculo, né? O significado neste problema é um significado de proporcionalidade. Mas o problema pode ser resolvido por uma adição de parcelas iguais. E por que eu trago esta escrita para vocês, né? A gente discute muito a questão do registro das crianças. Como é que as crianças procedem esses registros?
E eu digo, as crianças, muitos conseguem fazer registros próprios, mas muitos precisam de exemplos. E como é importante nós, professores, garantirmos a apresentação de registros para que as crianças expressem os seus pensamentos. E vejam aqui que esse menininho, ele escreve, né, 4 mais 4 igual a 8, 4 mais 4 igual a 8, e ele escreve isso várias vezes, né? E aí, se a gente depois, vocês forem olhar esse registro com cuidado, eles fazem 6 adições, né, de 4 mais 4, dando 12 vezes o número 4, e aqui ele tem, quando vocês têm aqui um pouquinho à direita, está escrito 4 mais 16, ele deixou esse 4 aqui para ser o 13º 4 na escrita. Ele vai agrupando de 2 em 2, depois ele vai agrupando os resultados de 8 e 8, formando 16. Um dos 16, ele traz lá para junto daquele 4. Então, é um registro extremamente interessante, né, que traduz exatamente como a criança está procedendo na hora em que ele está fazendo esse cálculo. Puxa, mas isso leva tempo para a criança fazer. Sem dúvida alguma que leva tempo. Mas os ganhos para o aprendizado, os ganhos para a reflexão da criança são bastante interessantes. E aquilo que eu digo, é preferível que eu, numa aula, trabalhe 2 problemas com bastante qualidade, que permitam uma discussão, que permitam uma interação, do que eu garantir a resolução de 5 problemas e depois são apresentados na lousa, mas as crianças não refletem e, em algumas vezes, se torna um procedimento de cópia, né? Aquele que fez, tudo bem, pensou, resolveu. Mas para os outros, né, para muitos dos outros, pode se tornar especificamente uma atividade de cópia e não uma atividade de resolução de. Outro significado do campo multiplicativo está ligado à comparação. Vamos a um exemplo. Em uma caixa de chocolates, há 6 bombons de chocolate amargo e há o triplo de bombons de chocolate branco. Quantos bombons de chocolate branco existe na caixa? Bom, pessoal, enquanto professores, nós precisamos fazer com que os alunos se atentem ao enunciado. A palavra triplo cabe bastante atenção, pois os alunos percebem que aqui a ideia está de 3 vezes mais. Nesse caso, estamos comparando objetos da mesma natureza, ou seja, bombons. Alguns alunos que ainda não sabem a multiplicação vão recorrer aos procedimentos pessoais. E claro que nós, enquanto professores, precisamos validar e considerar as estratégias deles. Alguns vão fazer desenhos, outros vão fazer a soma de parcelas iguais, e outros vão direto no algoritmo 6 vezes 3 e todos chegarão a 18 bombons. No slide a seguir, vamos a mais um trecho da live do professor Ivan, realizado pela Diretoria Centro, onde o link está aqui nesse slide e na descrição do vídeo. Agora o trecho selecionado, ele vai falar um pouco sobre a comparação. Vamos assistir? Aqui nós vamos para um outro problema, e eu não estou especificando aqui em que ano seria cada um desses problemas, tá? A gente está aqui discutindo simplesmente as ideias relativas ao campo multiplicativo. Eu tenho esta situação. Pedro tem 26 anos e a sua idade é o dobro da idade de Madalena. Quando eu faço essa apresentação, aqui não é um problema, eu simplesmente estou relatando um fato, né?
Para ser um problema, eu preciso estar buscando alguma coisa. E isso é super importante a gente estar discutindo com as crianças, né? Ir fazendo essa leitura e ir discutindo com as crianças. Isso é um problema? Que informação que eu tenho? O que eu estou buscando? Aqui eu não estou buscando nada, né? Eu informei. Ah, eu posso perguntar. Ah, se eu posso perguntar alguma coisa, talvez isso aqui se torne um problema. Se torne um problema com solução, se torne um problema sem solução, pode se tornar um problema com mais de uma solução, né? Mas aqui, por enquanto, não é um problema. E esse tipo de leitura é fundamental que a gente faça com as crianças. Em que momento isto vai se tornar um problema? Se eu, por exemplo, perguntar isso, quem é mais velho, Pedro ou Madalena? E quantos anos tem Madalena? Vejam, muitas vezes, né, a gente trabalha com a ideia de dobro e, claro, quando a gente vai explorar a ideia de dobro, a gente vai calcular. Calcule o dobro de 5, calcule o dobro de 8, calcule o dobro de 10. E a criança vai fazer 5 mais 5, 8 mais 8, 10 mais 10. Ah, então o dobro eu sempre vou multiplicar por 2. Isso. Mas vejam a estrutura deste problema. Pedro tem 26 anos e a sua idade, a idade do Pedro, é o dobro da idade de Madalena. Então, quem é mais velho? O Pedro ou a Madalena? Puxa, nós estamos comparando duas coisas. Por isso, esse problema ele tem o significado de uma multiplicação comparativa, ou simplesmente de uma comparação. Tá? Quem é mais velho, Pedro ou Madalena? O Pedro é mais velho. E qual é a idade da Madalena? Tá? Ah, supondo que as crianças falem que a Madalena tem 52 anos, o dobro de 26. Que questionamento eu posso fazer para essa criança? Ah, vamos retomar. Ó. A idade do Pedro é o dobro da idade da Madalena. Se o Pedro tem 26, a Madalena pode ter 52? Né? Então, antes da gente dar resposta para a criança, a minha intervenção deve ser sempre no sentido da criança refletir em cima daquilo que ela está pensando. Né? E fazer uma intervenção, um questionamento que provoque essa criança a repensar sobre o que ela está fazendo. E aquilo que eu falo, o repensar, é muitas vezes até quando a criança acerta, né? Muitas vezes a criança acerta e você coloca uma dúvida exatamente para ela retomar o problema e verificar se está correto, tá? Quantos anos tem a Madalena? Na verdade, a Madalena tem 13 anos, né? 26 é o dobro de 13. Ah, puxa, então eu também posso estar pensando na ideia de metade, né? Sim, se o Pedro tem o dobro da idade de Madalena, Madalena tem a metade da ideia de Pedro, da idade de Pedro. E isso é interessante, né? Sempre associar essa ideia de dobro com a ideia de metade, a ideia de triplo com a ideia de terça parte, tá bem? Dando continuidade aos significados do campo multiplicativo, esse slide se reporta à combinatória. Quantos sanduíches pode ter o menu de uma lanchonete se ela dispõe de 3 tipos de pão e 5 recheios? Bom, como podemos perceber aqui, os meninos estão pensando nas possibilidades. E como intervenção do professor, peça para que as crianças expliquem como fizeram para garantir que todas as opções fossem contempladas. Depois das primeiras produções, proponha a organização da informação numa tabela de dupla entrada ou em um diagrama.
Nesse problema, os alunos deverão pensar nas diversas formas de realizar a combinação dos pães com os recheios. E como já mencionado anteriormente pelo professor Ivan e a Priscila Monteiro, os alunos poderão se apoiar nos procedimentos pessoais para resolver essa atividade. Como podemos perceber no slide, eles podem fazer esquemas e chegar no resultado. Os alunos podem recorrer a esse esquema onde ele liga o recheio a cada tipo de pão e aí vai chegar em 15 opções, em 15 possibilidades, como outros alunos também vão recorrer a 3 vezes 5 e chegar na resposta 15 da mesma forma. Enquanto professores, é necessário discutir, socializar e validar os procedimentos dos alunos. E principalmente como cada um pensou, ok? E por fim, vamos a mais um significado, a configuração retangular, ou, como mencionei anteriormente, organização retangular. Uma tabela tem 4 linhas e 3 colunas. Quantas casas ela terá se os números de linhas e de colunas forem duplicados? Bom, nessa situação é necessário se atentar ao enunciado, pois os alunos muitas vezes acabam pegando os dados numéricos do enunciado e já realizam a operação, sem ter compreendido o que já está sendo solicitado, realizando, por exemplo, 4 vezes 3. O fato é que aqui está dizendo que quantas casas terá se os números de linhas e colunas forem duplicados? Ou seja, se olharmos para a imagem, percebemos que as linhas foram duplicadas para cima, conforme a parte amarela, e as colunas para o lado, conforme representado também pela parte amarela. Para o aluno que não tem a ideia da multiplicação, poderá contar os quadradinhos e chegar no resultado esperado, 48 casinhas. Já os alunos que sabem realizar a técnica convencional poderão pensar em 4 mais 4 igual a 8, 3 mais 3 igual a 6 e realizar a operação 8 vezes 6 e chegar no 48. Ou 4 vezes 2, 3 vezes 2 e fazer a operação no final de 8 vezes 6 e também chegar ao 48. Essa situação envolve a configuração retangular, elementos em fileiras e colunas. E para finalizarmos, veremos a seguir mais um trecho do vídeo do professor Ivan na live da Diretoria Centro, trazendo à tona os significados de combinatória e configuração retangular. Lembrando que o link da live completa está aqui nesse slide, bem como na descrição deste vídeo do nosso canal. Após a transmissão, seguiremos a apresentação com a PCNP Elaine Sanches. Até logo! Aqui a gente tem uma outra situação. José foi uma sorveteria que tem 4 sabores de sorvete: abacaxi, limão, manga e morango. E podem ser vendidos com cobertura de chocolate, de castanhas ou de caramelo. De quantas maneiras diferentes José pode escolher o sorvete, desde que tenha um sabor e uma cobertura? Me parece que, isso aqui há alguns anos era difícil as crianças resolverem isso. Atualmente, parece que as crianças já têm sido tão trabalhadas com essa ideia do campo multiplicativo que, de forma geral, as crianças associam isso com uma multiplicação. Então, aqui nós temos 4 sabores de sorvete e 3 sabores de cobertura. Uma possibilidade, para eu montar o sorvete, é escolher um sorvete de abacaxi e escolher a cobertura de chocolate. E eu pergunto, quais são as outras possibilidades? É muito comum a criança resolver isso por meio de desenho, Ela faz todas as combinações possíveis, ela faz todos os agrupamentos possíveis envolvendo isso.
E aí nós temos o terceiro significado dentro dessa nossa discussão, que é o significado da combinatória. Eu estou trabalhando um conjunto de sabores, um conjunto de coberturas. E estou fazendo associação entre os elementos desses conjuntos. Uma possibilidade para a gente resolver especificamente este tipo de problema seria a apresentação desta tabela, né? A gente tem uma estrutura de uma tabela de dupla entrada, e nessa tabela de dupla entrada eu coloquei os sabores e coloquei os chocolates. Em cada uma dessas células, nós vamos colocar, né, um resultado de um sabor e de uma cobertura. Por exemplo, sorvete de abacaxi com cobertura de chocolate. Quantas células devem ser preenchidas nessa tabela? Vejam, na horizontal eu tenho 4 células e na vertical 3. Nós temos uma estrutura de uma configuração retangular, né? É uma outra estrutura que é bastante comum aparecer nos problemas do campo multiplicativo, a configuração retangular. E aqui nós temos uma estrutura a ser preenchida de 4 por 3, gerando 12 possibilidades de escolha. E eu acho interessante esse trabalho com essas tabelas de dupla entrada, especificamente neste caso, porque no começo não é as crianças conseguem resolver esses problemas aqui bastante com registros pessoais, mas não necessariamente associam a ideia de multiplicação. E a configuração retangular, né, talvez já tenha sido trabalhada anteriormente e as crianças associem isso a uma multiplicação. Então, elas conseguem dar conta de que esse problema pode ser resolvido pela multiplicação 4 vezes 3. A gente trabalhou a ideia de proporcionalidade, a gente trabalhou a multiplicação comparativa, a gente trabalhou a combinatória, e aqui a gente tem a ideia de configuração retangular também, né? Então, são os quatro significados associados ao campo multiplicativo. Olá, professores e professoras! Dando continuidade à apresentação muito bem estruturada da Roberta e exemplificada pelo professor Ivan Rodrigues sobre a teoria do campo multiplicativo e suas ideias, vamos refletir agora sobre essas duas questões muito importantes, a concepção tradicional e a concepção dos campos conceituais. Vamos lá? Muito bem, nós trouxemos nesse slide, então, uma tabela que exemplifica bem o que nós gostaríamos de dizer. Então, de um lado, a gente tem aqui uma sequência realizada no modelo tradicional, e do outro lado, uma sequência realizada de acordo com os campos conceituais. Então, no modelo tradicional, quando o professor vai iniciar o trabalho com a multiplicação, ele sempre parte do princípio, normalmente ele parte do princípio que os alunos precisam decorar a tabuada. Então, ele realiza todo aquele trabalho para que os alunos possam memorizar a tabuada. E na maioria das vezes, os alunos nem entendem o processo pelo qual se dá a tabuada. Já na concepção dos campos conceituais, o professor sempre inicia o trabalho com uma problematização, então com situações diversificadas em termos de significados, como a Roberta tão bem colocou. O professor no modelo tradicional, após a tabuada, ele segue priorizando o algoritmo passo a passo. Então, ele apresenta o algoritmo e explica para os alunos como é que faz. Já na concepção dos campos conceituais, após problematizar, o professor valoriza os procedimentos pessoais. Então, ele estimula que os alunos façam através de procedimentos pessoais e ele vai validando e valorizando esses procedimentos pessoais. Na sequência tradicional, o professor segue com a aplicação de problemas com base em modelos.
Então, ele coloca um enunciado de uma situação problema e ele diz para os alunos, essa situação problema nós resolvemos com a multiplicação. E aí ele monta o algoritmo, ensina novamente como é que faz e os alunos, então, seguem este modelo. Já na concepção dos campos conceituais, o professor ele valoriza bastante o cálculo mental e os fatos básicos também. Portanto, vejam que o procedimento convencional, que o professor chama de algoritmo, ele vai falar sobre ele sim, lá na concepção dos campos conceituais, mas ao final do processo. Então, vejam como é interessante o padrão utilizado nas duas concepções. Totalmente diferente, né? Na sequência tradicional, ele parte já praticamente do algoritmo. E aqui nos campos conceituais, ele vai falar sobre o algoritmo ao final do processo. Como disse também a especialista Priscila Monteiro no início da formação. Lembram-se que ela falou que, segundo Brousseau, o professor precisa, sim, institucionalizar esses procedimentos convencionais a partir dos algoritmos? Então, ao final, ele vai dizer para os alunos assim, olha, você que realizou essa situação problema a partir dessa adição sucessiva, isso aqui a gente chama de adição. Você que fez dessa outra forma, a gente chama esta forma de fazer de multiplicação. Então, vejam que existe uma intencionalidade que está muito ligada à concepção daquilo que o professor acredita, quando ele vai preparar a sua aula, né? Quando ele vai preparar os procedimentos didáticos da sua aula. Tá ok? Muito bem. Nós estamos falando sobre a resolução de problemas, sobre a situação problema, como uma estratégia para avançar o conhecimento dos alunos. Mas agora vamos olhar os objetivos da resolução de problema. Então, um dos objetivos é permitir que o aluno pense produtivamente. O estudante, ele busca a resposta a partir dos conhecimentos construídos anteriormente. É isso que dá sentido à atividade para ele e possibilita a autonomia. A situação problema, ela tem essa característica. Quando o professor lança na sala de aula a situação problema, todos os alunos são capazes de arriscar uma resposta. Nós sabemos que dentre eles existem vários tipos de resposta, né? Que a gente pode chamar desde a mais primitiva, né? Muitos resolvem com desenho, pauzinho, outros já usam esquemas, outro cálculo mental, o outro já um algoritmo. Então, ela vai ficando mais refinada e elaborada com o passar do tempo. Mas a gente encontra todas as formas, inclusive a gente encontra também aquele aluno que fica apático, que não se movimenta. E aí, com as intervenções do professor, o professor acaba descobrindo o que acontece. Muitas vezes não, sempre o que acontece não tem a ver com um conhecimento que não foi construído anteriormente, por um outro motivo. Porque todos têm um conhecimento construído. Mesmo os mais pequenos, lá no primeiro ano, eles já trazem esse conhecimento construído. Então, assim, independente do saber que o aluno já tem, a gente sabe que todos conseguem arriscar uma resposta. E essa é uma característica facilitadora e bem democrática dentro da sala de aula. Outro objetivo é mobilizar a atenção e o pensamento matemático. A todo momento que o aluno está mobilizando o cognitivo para buscar resposta, ele está trabalhando a atenção e o pensamento matemático. E o que é o pensamento matemático? São as estratégias de forma geral. Então, muito importante, porque estratégias a gente não usa só na matemática, a gente exercita bastante na matemática, mas a gente usa a estratégia para tudo na vida, né? Por isso ela é tão importante. Ensinar o aluno a enfrentar situações novas. À medida que o professor propõe situação-problema com frequência e permite que cada um responda da sua forma, o aluno vai percebendo que, de algum jeito, ele é capaz de dar resposta. Às vezes ele não chega até o final, mas ele inicia o caminho. E quando o professor valida isso,
Cada vez mais o estudante vai se sentindo capaz de fazer. E aquelas perguntas, é de mais, é de menos, o que é que eu faço? Essas perguntas tendem a diminuir. Por quê? Eles começam a enxergar que a matemática é uma tarefa para fazer, que dá para fazer sozinho, dá para fazer em grupo, não é necessariamente exigida a presença direta do professor, a intervenção direta. Porque quando eles lançam essas perguntas, o que é que tem por trás disso? Eles estão entendendo que a matemática só é possível fazer com a intervenção do professor. E é isso que a gente precisa tirar da cabeça deles. O professor, ele traz nesse contrato didático com a sala que o importante é tentar resolver. E a resposta em si não é importante nesse momento, e sim o procedimento. E a partir do momento que o aluno percebe isso, ele vai criando autonomia e vai fazendo, e as respostas essas perguntas vão acabando. Possibilitar o uso de diferentes estratégias matemáticas. A gente já falou que isso é muito importante. Tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras, ampliando a visão de mundo em geral e desenvolvendo a autoconfiança e a autonomia. Uma outra questão que eu gostaria de retomar foi uma fala da especialista Priscila Monteiro lá no início da apresentação, quando ela diz assim que o fazer matemático ele se dá na interação com o outro. A construção do conhecimento ela é individual, mas para você construir o conhecimento, você só faz isso a partir da interação. Então, é bem importante que nós, professores, tenhamos clareza disso, para poder encaminhar todo o nosso trabalho na sala de aula. Vamos lá? E agora vamos assistir a um vídeo de uma situação de aprendizagem com foco na leitura e na linguagem matemática, realizada pelo professor Ivan Cruz Rodrigues. Essa formação foi realizada na Diretoria de Ensino de Ourinhos. Aqui nós temos o link, mas ele também ficará disponível na descrição do nosso vídeo, lá no nosso canal, para quem quiser assistir na íntegra. Vamos lá? Então, esse primeiro problema que eu vou apresentar para vocês, e vejam, quando a gente discute com professores, é muito comum a gente dizer, né? Qual a maior dificuldade que os seus alunos têm? E, infalivelmente vem isso. As crianças não sabem ler, não sabem interpretar o problema. E uma coisa que eu fiz na minha vida, enquanto eu era professor, enquanto eu era diretor, né? A gente, em algumas vezes durante a semana, a gente apresentar um problema em que o texto todo, ele não é apresentado na sua totalidade. E por que isso é interessante? Porque na medida em que eu apresento o texto em partes e as crianças ainda não sabem o que é a pergunta, o que eu preciso fazer, a gente consegue uma discussão do grupo, se não como um todo, mas conseguindo o envolvimento de uma grande parte dos alunos na discussão do texto. E depois isso gera um comportamento das crianças em fazer uma leitura mais cuidadosa, passo a passo, e não como muitas vezes a gente percebe que as crianças vão tentando descobrir onde tem números lá no texto e não fazem uma leitura cuidadosa. Então, aqui eu apresento para vocês este recurso. Se eu tiver um PowerPoint, né, eu posso fazê-lo. Se eu tiver a lousa, eu também posso escrever o texto passo a passo, não na sua totalidade. Porque quando a gente está com um livro didático, está com outro material de apoio, as crianças já têm acesso ao texto como um todo. E em muitos momentos fica difícil fazer uma discussão com todo o grupo. O nível de leitura é diferente, as velocidades de organização das ideias são diferentes, e muitas vezes a gente não consegue fazer uma discussão com todo o grupo sobre a situação. Então, aqui eu apresento, né, esta primeira frase. Sandra pensou em números formados por 4 algarismos.
Isto aqui discutindo com as crianças. Isso não é um problema. Isto é apenas uma informação. Mas que informação que eu tenho aqui? Que termos matemáticos eu tenho aqui? Né? Porque aquilo que a gente fala, a língua portuguesa nos auxilia na leitura do texto matemático. Ela nos auxilia, mas ela não garante a compreensão. Por quê? Porque o texto matemático é recheado de termos matemáticos. E o texto matemático precisa ser discutido o tempo todo na aula de matemática. Aqui nós temos a palavra números, aqui nós temos a palavra algarismos. E aqui temos uma quantidade de algarismos, 4. Então já lemos essa frase e discutimos com as crianças. Sandra pensou em números formados por 4 algarismos. Puxa, eu posso fazer um esquema de pensar em que tipo de número eu tenho. Eu sei que é um número e que ele tem 4 algarismos. Que outra informação eu tenho sobre isso? Somente 2 desses algarismos são iguais. Puxa, somente 2. E aí eu posso discutir com as crianças. Em que posição eles podem estar? Podem estar na unidade? Podem estar na dezena? Puxa, eu ainda não tenho essa informação, mas eu tenho esta clareza. O número é de 4 algarismos e desses 4, apenas 2 desses algarismos são iguais. Os números que a Sandra pensou são maiores que o dobro de 3.000. Puxa, sabemos o que é dobro? Sabemos. E quanto vale o dobro de 3.000? O dobro de 3.000 vale 6.000. Então, esses números são maiores que o dobro de 3.000. Vejam quantos termos matemáticos já apareceram até esse momento nesse texto, né? E a importância de nós estarmos lendo e discutindo com o grupo, passo a passo, essas orientações. Os números são maiores que o dobro de 3.000, maiores que 6.000. Poderia ser 6.000, poderia ser da família dos 7.000, poderia ser da família do 8.000, pode ser da família do 9.000. Será que pode ser da família do 10.000? Ah, da família do 10.000 não. Por quê? E aí façamos a discussão com as crianças. O 10.000 é formado por 5 algarismos, né? Então, nós temos aí, vamos cercando esses números. Esses números são menores que 7.000. Puxa, então eu já tenho 2 informações bastante interessantes para eu já poder antecipar algum dos algarismos desse número. Ele é maior que 6.000 e ele é menor que 7.000. O que eu posso garantir sobre esse número? Puxa, esse número ele tem o algarismo 6 naquela posição que eu indiquei ali. Não necessariamente eu preciso ficar dando nomes, as ordens, né? As classes, depende da faixa etária das crianças que eu estou trabalhando. Mas eu sei que esse número começa por 6. E esse número que a Sandra pensou também termina por 6. Olha, quando eu coloco esse esquema, eu vou dando, né, orientações ao meu pensamento. Eu tenho um número de 4 algarismos e olha como eu volto o tempo todo ao texto para fazer essa discussão. O meu número tem 4 algarismos e somente 2 desses algarismos são iguais. Puxa, já utilizei os 2 algarismos iguais. Então, eu já sei que eu não posso mais utilizar o algarismo 6. Né? Ele já foi utilizado em 2 momentos. Dos números que Sandra pensou, o menor deles é... Esse número começa por 6, esse número termina por 6. Como eu quero o menor número pensado, o 0 vai ocupar essa posição e o 1 vai ocupar essa posição. Então, um número que satisfaz todas essas condições é o número 6.016. E uma coisa que lá no texto a professora Célia colocava
encontrada a resposta, verificar se essa resposta é válida, se essa resposta faz sentido. E como nós vamos fazer isso? Retornando para o texto. E isso é um movimento que vários autores chamam de o processo da validação. Coisas que muitas vezes a gente não garante na sala de aula, né? A gente encontra a resposta e a gente vai para o problema seguinte. E como é importante encontrar a resposta, vamos voltar ao texto, vamos verificar se essa resposta faz sentido, vamos verificar se ela satisfaz todas as condições. Este número, ele é formado por 4 algarismos? Sim. Uma outra condição, somente 2 desses algarismos são iguais. Isso aconteceu? Somente 2 desses algarismos são iguais. Perfeito. Esse número é maior que o dobro de 3.000? Sim. Menor que 7.000? Sim. Termina em 6? Correto. Será que eu consigo um número satisfazendo todas essas condições que seja menor que esse? Não consigo. Então, na verdade, esse é o número procurado. Tá bem? Agora vamos para uma próxima. É um problema também na mesma estrutura do anterior, mas com alguns conceitos matemáticos diferentes. O João pensou em números. Só que os números que o João pensou, eles são formados por 4 algarismos distintos. Também por 4 algarismos, mas agora algarismos distintos. E o que são algarismos distintos? Discuto com o meu grupo de alunos. São algarismos diferentes. Então, será que seria interessante não usar a palavra distintos e usar a palavra diferentes? Uma das coisas que eu quero é aproximar meu grupo de alunos o tempo todo a toda essa terminologia matemática. E para eu aproximá-los, eu preciso estar garantindo a utilização dessa terminologia. Em alguns momentos eu vou usar diferentes, em alguns momentos eu vou usar distintos. Puxa, então o João pensou também no número de 4 algarismos, e eles são formados por 4 algarismos diferentes. Os números que o João pensou são maiores que a metade de 5.000. E a importância de nós estarmos lendo os números também, né, para que as crianças vejam a escrita convencional e se apropriem da leitura desses números. Metade de 5.000, metade de 4.000 são 2.000. Metade de 1.000 são 500. Então a metade de 5.000 são 2.500. E olha que eu usei o recurso de decompor o número 5.000 em 4.000 mais 1.000. E para calcular a metade de 5.000, encontrei a metade de 4.000 e a metade de 1.000. Olha quanta coisa matemática a gente já discutiu em três apresentações aqui, né? Números formados por 4 algarismos distintos, maiores e maiores que a metade de 5.000. Os números são pares. Puxa, o que é necessário para que um número seja par? Eu vou pensar no algarismo das unidades e vou pensar nas possibilidades para esse algarismo das unidades, né? Explorar essa ideia de números pares. Eles são múltiplos de 5. O que quer dizer que eles são múltiplos de 5? Eles estão na tabuada do 5. Eles estão na tabuada do 5. E aí vamos lembrar de algumas coisas que aparecem de regularidade na tabuada do 5. Por exemplo, que os múltiplos de 5 terminam ou em 0 ou em 5. Mas olha aqui, o número ele tem que ser par e ele tem que ser múltiplo de 5. Para ele ser par, ele poderia acabar em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Mas para ele ser múltiplo de 5, ele precisa acabar em 0.
Então, para satisfazer, para ser múltiplo de 5, desculpa, ele tem que acabar em 0 ou em 5. Mas para satisfazer as duas condições, então esse nosso número precisa acabar em 0. Tá bem até aqui? Então, já tenho um dos algarismos. Não posso me esquecer que eu estou trabalhando com 4 algarismos distintos, hein? Já sei que um deles é o 0. E os números que o João pensou, eles são menores que 5.100. Ah, menores que 5.100. Qual é o maior número que o João pode ter pensado? Eu poderia começar a pensar assim. Puxa, ele é menor que 5.100. Ah, mas eu acho que ele é da família dos 5.000. Mas se ele é menor que 5.100, na posição das centenas, eu teria que ter o algarismo 0. Mas para eu ter o algarismo 0, se eu já sei que o número termina em 0, eu vou ficar com 2 algarismos iguais. E volto ao texto. O texto dizia que eu tenho 2 algarismos distintos. Puxa, então esse meu número não é da família dos 5.000. Ah, então eu sei que ele termina em 0. Então, como eu quero o maior número, eu vou pensar que ele é da família do 4.000. E para ser o maior, então, o segundo algarismo da posição das centenas é o 9 e o terceiro é o 8. E, de novo, encontrado esse número, nós temos que fazer o procedimento da validação. Voltar para o texto para verificar se esse número atendeu todas estas condições. Ele tem 4 algarismos distintos? Sim. Ele é maior que 2.500? É. É um número par? Também. É múltiplo de 5? Também. Menor que 5.100? Sim. Tem algum maior que esse que satisfaça todas essas condições? Eu vou verificar que não. Então, esse é o número procurado. Tudo bem? Vejam que esse movimento do elemento da validação, ele é fundamental. Ele é fundamental porque nós incentivamos o nosso aluno a ler, a interpretar e a validar ou buscar alguma incorreção no processo e ir em busca, né, da resposta correta. O professor Ivan nos trouxe dicas valiosas sobre a leitura do enunciado, não é mesmo? Então vamos sistematizar? Em uma situação problema, é importante analisar e interpretar as informações, os dados. Nós percebemos quantas vezes o professor Ivan ia e voltava no enunciado, ele fez isso em partes, né? Mas o quanto isso é importante e precisa ser uma leitura muito cuidadosa e atenciosa para que os alunos consigam compreender. Ele falou muito da linguagem matemática, então lá nós tínhamos dobro, algarismos distintos, metade, pares, múltiplos. Quanto mais a gente discutir com os nossos alunos essa linguagem específica da matemática, mais eles vão percebendo a importância de entendê-las para resolver uma situação, problema. Compreender o que está em jogo, a pergunta, né? Então, o professor Ivan também colocou uma ênfase em como encontrar essa pergunta, obter o resultado e fazer a verificação, a validação. Encontrar a resposta, sempre o professor vai verificar junto com os alunos se ela é válida, se ela faz sentido. Esse é o processo de validação. E agora nós trouxemos um recorte da Célia Carolino, que diz que ela elenca algumas situações
importantes. Durante a leitura da situação-problema, é necessário refletir com o aluno. Quais informações são conhecidas? O que se deseja saber? As informações são suficientes? Há informações que não precisam ser usadas? Que estratégia posso usar? A resposta encontrada é válida? Ela faz sentido? Na verdade, tudo isso vai de encontro àquilo que o professor demonstrou na aula que a gente assistiu. Então, é tudo isso que nós precisamos mostrar para os nossos alunos. À medida que nós, professores, formos realizando um trabalho desta forma, o que é que a gente está mostrando para os nossos alunos? Que resolver uma situação-problema não é algo simples, que uma única leitura vai dar conta. Nós estamos mostrando para eles que, embora a gente não diga isso explicitamente, mas a gente está fazendo o que é mais importante. Nós estamos mostrando para eles que para conseguir resolver uma situação-problema, existem muitas situações que precisam ser realizadas. São indispensáveis. A leitura cuidadosa, ir e vir no texto várias vezes, responder todas essas questões elencadas aqui. É isso que nós precisamos mostrar para os nossos alunos, porque se a gente, ao invés de fazer isso, realizar uma única leitura e já partirmos para os procedimentos, para a estratégia de resolução, o que é que a gente está mostrando para ele? Que fazer matemática é simples, que basta uma leitura. E quando eles forem fazer isso, é lógico, eles não vão conseguir. E aí eles vão se sentir incapazes. E eles vão continuar acreditando que fazer matemática só é possível com a intervenção do professor. Então, aquela dependência de que a gente tanto reclama na sala de aula, ela vai persistir. A gente precisa ter clareza disso. E essa situação do professor Ivan, ela nos faz perceber isso. Então, é importante que a gente reflita. O que é que nós estamos passando para os nossos alunos em relação ao fazer matemático? É uma coisa simples de se fazer, que basta a partir de uma leitura? Ou não é bem assim? Existem muitas coisas que precisam ser feitas para que a gente consiga resolver. É bom a gente refletir sobre isso. E agora vamos assistir mais uma situação de aprendizagem, avançando na multiplicação, resolução de situação-problema com a ideia de proporcionalidade, pela formadora Priscila Monteiro, da série Matemática é Demais, da revista Nova Escola. Vamos lá? Primeiro passo: lançar o desafio. Problema 1 é o que vocês vão fazer agora. Uma loja vende cartelas com 2 dados cada uma. Quantos dados tem 2 cartelas? E em 3? E em 4 cartelas? Então, ó, a cartela do dado é essa aqui, assim. Segundo passo: acompanhar os alunos. Se uma cartela tem 2 dados, em 2 tem quanto? 3. 3, ó. É isso? Aqui eu tenho uma cartela, não é isso? Quantos dados tem aqui? 2. Em 2 cartelas. Então, vamos calculando, apaga e pensa aí. E 3 cartelas, quantos dados? 4. 3 cartelas tem 4 dados? E quantas cartelas? 3. 3. Então, 3 cartelas, quantos dados? 6. 6. Então, anota. 4 cartelas, quantos dados vão vir? 5. Aqui vem em 3 vem 6, em 4 vem menos do que aqui? Por que você não tenta desenhar, Pamela? Uma cartela, 2 dados. Aí tem 2 cartelas. E 3 cartelas? Aí eu coloco mais uma. Mais uma cartela vai ficar 3. E agora, quantas cartelas? 4. Agora, quantos tem 4 cartelas? Quantos dados? Você contou a cartela. 7, 8. Então, e aqui? 4 cartelas, quantos dados? Isso. Agora 5 cartelas. Continua nesse mesmo procedimento. Terceiro passo: validar as aprendizagens. Qual foi o procedimento que vocês usaram para resolver o problema 1?
Por que dá certo contar de 2 em 2? Se uma cartela tem 2 dados, você vai contando de 2 em 2 para saber quantos dados tem? É. Tá. Quem fez de outra maneira? É 2 mais 2 é igual a 4. Em 3 cartelas, como que você fez? 3 mais 3 é igual a 6. Vocês ouviram como ela falou? Ela fez 2 mais 2 igual a 4. 3 mais 3 igual a 6. 4 mais 4 igual a 8. Então esse jeito dá certo. Mas você está somando cartela e não dado. E aí dá certo? A Pamela usou outra maneira, não foi? Como que você fez, Pamela? Você foi desenhando e contando. Quantos dados tem em 5 cartelas? Se eu te falar que em 4 cartelas tem 8 dados, dá para saber quantas tem 5? Tá. Você falou 8. 5, 10. Agora, vocês vão resolver o problema 2. Outra loja vende as cartelas com 4 dados. Uma tem 4. Em 2 cartelas, quantos dados vai ter? E agora preencham a tabela de baixo. A formadora sistematiza e registra na lousa as semelhanças entre as tabelas do 2 e do 4, apontadas pelas crianças. Esta é a última aula de 2007 do projeto Matemática é Demais. Vocês vão olhar a primeira tabela e a segunda e vão ver o que ela tem de parecido. No resultado da primeira tabela, tem alguma coisa parecida com a da segunda tabela? O 8 e o 12 aparecem nas 2 tabelas? Fala, Hugo. 0 aparece nas 2 em qual? Onde tem 0? O último número das 2 tabelas termina com 0. O 4, o 8, o 12 e o 16 aparecem nas 2 tabelas, é isso? Só esses números que aparecem nas 2. Acharam qual é que está faltando? Achei. Qual? O 20. O 20. Na aula de hoje eles tinham 2 tabelas para preencher, uma que envolvia a proporcionalidade 2 e a outra a proporcionalidade 4. As crianças da segunda série, elas utilizam basicamente a soma sucessiva. Por outro lado, tem criança que já se utiliza de uma propriedade da proporcionalidade, que é calcular o dobro. Por ser atividade de finalização da sequência, eu procurei enfatizar as regularidades e as semelhanças que existem nessas tabelas. Na verdade, são as tabuadas do 2 e do 4. Na terceira série, eles podem aprofundar essas relações entre os resultados das tabuadas, que é o que vai fazer eles memorizarem esses resultados de uma forma mais significativa. Essa é a última vez que eu venho aqui esse ano. Agora, só ano que vem, vocês vão ter que série. Quais séries para vocês no fim de ano? E antes de continuarmos a nossa conversa, vamos refletir um pouquinho? Quais são as situações propostas pela professora para ajudar os estudantes a entenderem a situação problema apresentada? Vocês terão 1 minutinho para interagirem conosco pelo chat. Vamos lá? Muito obrigada pela interação. A professora Priscila realmente realizou muitas intervenções. Vamos sistematizar?
Lançar o desafio. Ela traz a cartela, inicialmente, para contagem e problematiza a situação. Ela acompanha os alunos, circulando pela sala, acompanhando e realizando intervenções com boas perguntas. Então, a gente pôde observar que a todo momento ela estava questionando os alunos, dependendo daquilo que eles estavam pensando, eles estavam fazendo. As perguntas eram todas personalizadas, né? E uma outra situação interessante também é que muitas vezes ela respondia a pergunta do aluno com outra pergunta, né? Então, muitas vezes, assim, a gente precisa segurar a ansiedade, porque a gente quer tanto que o aluno chegue numa resposta que a gente já tem na mente, que quando ele pergunta, ao invés de você provocar ele para entender se é realmente aquilo que ele está pensando, se é aquilo mesmo, a gente acaba dando uma resposta. Então, esse acompanhamento que ela faz com os alunos, ele possibilita essa reflexão do aluno para saber por que é que ele está resolvendo daquela determinada forma. E validar as aprendizagens, através da socialização das estratégias e sistematização das mesmas na lousa. A gente pôde observar que essa aula da professora Priscila, ela teve 2 momentos, né? Num segundo momento, ela leva os alunos a observarem as regularidades e semelhanças entre a proporcionalidade do 2 e do 4. Por quê? Ela tinha uma intenção por trás de tudo isso. Ela queria o quê? Preparar os alunos para que quando eles fossem para o ano posterior e eles fossem memorizar a tabuada, eles já conseguissem compreender o que existe por trás desse processo da tabuada. Então, isso que ela fez vai facilitar uma memorização com sentido. Então, a gente consegue, a partir do que ela fez aqui, fazer um link dessa atividade com aquele primeiro slide que a gente conversou sobre as práticas da concepção tradicional e da concepção do campo conceitual, da multiplicação. A professora Priscila, ela trouxe a tabuada para o final do processo. Antes, ela possibilitou aos alunos observarem as regularidades, a se aprofundarem um pouco mais nessas semelhanças entre o 2 e o 4. Então, é isso. Eu vou parando por aqui, agradecendo a atenção de todos e passo a palavra para a Elaine Joia, que agora vai tratar de um assunto muito querido e importante para todos nós, que é o ensino remoto. Vamos lá? Olá, pessoal. Eu sou a PCNP Elaine Joia e, como a Elaine Sanches falou, iremos conversar um pouquinho agora sobre o ensino remoto. No ensino remoto, podemos desenvolver as aulas de forma com aulas síncronas, que são aquelas que se prega ferramentas tecnológicas onde o estudante interage em tempo real. E elas são muito importantes de serem realizadas com quem possui acesso a essas ferramentas tecnológicas, mesmo que não seja com a sala toda, pois é possível realizar uma aula de forma mais parecida com a presencial. Elas podem ocorrer pelo Teams, pelo Meet, pelo Zoom, pelo WhatsApp Sala. É possível socializar as estratégias e fazer as intervenções de acordo com a necessidade dos alunos. Ela também possibilita a troca de saberes, que é fundamental para o avanço das aprendizagens. Temos também as aulas assíncronas, que emprega ferramentas tecnológicas, porém os estudantes não interagem em tempo real, como no WhatsApp, Facebook, em que são gravadas videoaulas e áudios, no Google Classroom, no formulário e no Padlet. Nessas aulas é possível envio das orientações passo a passo das atividades, garantir intervenções e socializações aos alunos que não têm acesso a outras ferramentas, organizar o trabalho do professor para facilitar as análises. É possível os alunos enviarem fotos das estratégias, vídeos ou áudio explicando como resolver as situações problema. Infelizmente, ainda temos alunos que não têm acesso à tecnologia e é importante possibilitar o roteiro de atividades impressas
com um detalhamento passo a passo, se possível com boas perguntas para os pais realizarem com os alunos. Neste caso, é necessário que retirem da escola com todos os protocolos de segurança. Precisamos que todos tenham oportunidade de aprender. Sabemos que as escolas estão dando todas essas oportunidades para que os nossos estudantes sejam atendidos de formas pontuais para que seja garantida a educação para todos. Agora, na situação de aprendizagem, iremos assistir a um vídeo sobre proporcionalidade que envolve a ideia de regularidade, como explorou muito bem a PCNP Roberta. É da nossa diretoria de ensino, da Escola Estadual Farid Eide, da professora Adriana, do 4º ano, da professora coordenadora Nilda. Gostaria muito de agradecer à escola e a todos os envolvidos. Este é um recorte de uma aula gravada pelo Mitre. Prestem muita atenção, pois iremos realizar 3 questionamentos que vão nos auxiliar na nossa reflexão sobre a aprendizagem. Vamos assistir? Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática? Sim. Hoje nós vamos estudar a atividade 25.1 do livro do EMAI, lá na página 69. Essa é a nossa atividade de hoje, tudo bem? Todo mundo com a página aberta? Sim. Muito bem. Bom, nessa atividade, a gente vai precisar resolver algumas questões. Então, o que é importante a gente pensar? Qual é o problema que está sendo colocado aqui e o que a gente vai precisar fazer para resolver ele da melhor maneira possível, combinado? Então, vamos ver aqui o que está sendo pedido na atividade. Olha só. No mês de outubro, na escola Mundo da Criança, há muitas festividades. A turma de julho está participando da organização da festa e precisa resolver algumas situações. Ajude-os. Vamos resolver aqui o primeiro problema. Olha só o que é que está sendo pedido. No período da manhã, 2 classes com 35 alunos e 2 classes com 38 alunos assistirão ao show dos palhaços. Quantos alunos devem assistir ao show? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, o que é que ele está perguntando para a gente poder resolver? O que é que ele está querendo saber que a gente vai ter que selecionar as informações para poder apresentar uma resposta? Quem sabe me dizer o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Multiplicar os números. Quais números que a gente precisa multiplicar aqui? 35 vezes 2 e 38 vezes 2. São 2 salas do mesmo número para depois dar os 2 resultados para fazer a soma para dar o resultado. Essa é uma boa alternativa. Alguém tem mais alguma outra forma de resolver? Ou tem alguém que não concorda com essa solução? Continha de mais. Também pode ser resolvido com continha de mais, certo? E de que forma a gente pode resolver de continha de mais aqui? Vi, como é que a gente pode resolver de continha de mais esse problema? 38 mais 35. Só isso? O que a gente faz com essa parte aqui que está dizendo que são 2 classes? E a outra também, ó, são 2 classes de 35 e essa daqui são 2 classes de 38. Será que se a gente somar só 35 com 38, dá certo a resposta? Não, professora. O que a gente precisa fazer para resolver? Mesmo que seja com uma continha de mais. Uma adição aqui. Juntando os 2 números do resultado das 2 contas, professora. Qual seria essa conta, então, Isaac? Me explica. 35 mais 35. E também?
38 mais 38. Certo. Então, vamos tentar resolver, colocar isso aqui no papel. Vamos ver, ó. Eu anotei aqui mais para baixo para ficar mais fácil da gente visualizar. A Valentina tinha dito que a gente pode multiplicar 35 por 2 e 38 vezes 2 também. Mas o Davi também sugeriu da gente fazer com adição. E o Isaac ajudou a completar, que seria 35 mais 35, ou 38 mais 30, e 38 mais 38. Então, nós vamos fazer aqui. 35 vezes 2. Quem já consegue me dizer aí quanto dá? 70. Deu 70, prof. 70? E se eu somar 35 mais 35, eu também vou chegar nesse mesmo resultado? Sim. Também eu vou encontrar 70 como resposta. Então, tanto faz aqui eu resolver com uma adição ou com a multiplicação. A gente conseguiu chegar à primeira parte da resposta. Mas esse não é o único problema que eu tenho que resolver, certo? Eu tenho salas com 38 alunos. Então, vamos fazer na multiplicação. E essa aqui, quem consegue achar a resposta? 38 vezes 2, quem calculou? 76. Quanto? 76. Se eu fizer uma adição, o resultado vai ser semelhante a esse? Sim. Tem que ser igual, né? Sim. 38 mais 38, eu também vou chegar na resposta de 76. Bom, isso aqui já traz a resposta da pergunta que está sendo feita? Não. Não, prof. O que está faltando ainda para a gente ter a resposta? Os dois resultados. Os dois resultados, professora. A gente faz o quê com esses dois resultados? Soma. A gente soma. Soma o total das salas com 35 alunos, mais o total de salas com 38 alunos, correto? Sim. A gente viu que tem 71 e tem 76 nas outras. E qual é o total de alunos na turma da manhã? 146. 146, professora. Isso aí, muito bem. Essa última continha resolve o problema? Sim. Sim. Mas para eu fazer essa última continha, eu tenho que pensar nas outras duas informações que elas precisam ser desenvolvidas para a gente atingir o resultado correto, certo? Certo. Isso mesmo. Então, ó, eu precisava primeiro resolver as duas salas de 35 e depois as duas de 38, para no final somar as duas quantidades e ver, aí sim, quantos alunos assistiram a aula no período da manhã. Se a gente fosse escrever uma resposta para esse problema, como seria? Quantos alunos assistiram, devem assistir o show no período da manhã? Como eu escrevo essa resposta? Quem tem uma sugestão para a gente escrever? Quem consegue me dar uma resposta para a gente escrever aqui? Qual seria a resposta escrita para esse problema? Os alunos, professora. No período da manhã, 70 alunos. Isso, essa é uma boa sugestão. Vamos voltar lá para a apresentação. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Concordam com essa resposta? Ó, a Maria Alice sugeriu essa. Vocês acham que está ok? No período da manhã, 146 alunos devem assistir ao show? Sim, tá certo. Ok, então. Agora é hora de vocês refletirem. Temos abordado muito essa questão das nossas formações do EMAI e a EFAP também tem trabalhado nas formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Por que é importante deixar os estudantes utilizarem estratégias pessoais para resolverem os problemas? Daremos um minutinho para que possam interagir via chat. Vamos lá?
Agradecemos as contribuições de vocês, que são importantíssimos para a nossa interação. Voltando à pergunta, por que é importante deixar os estudantes utilizarem estratégias pessoais para resolverem os problemas? Então, é uma forma dele organizar o pensamento, colocando em jogo todo o conhecimento que ele já possui. Neste processo, ele acaba por trazer sentido à operação que está realizando. E isso irá auxiliar a conceitualização do sistema de numeração decimal, já que para calcular o estudante busca uma solução, mobilizando o conhecimento sobre a estrutura do sistema, dele ser posicional, ser aditivo, ser multiplicativo. Desta forma, esses conhecimentos vão favorecer esta compreensão. O professor também consegue observar a construção individual, já que cada aluno resolve através das próprias estratégias, e ele vai observando tanto os avanços e as dificuldades que os alunos possuem. É possível realizar intervenções mais pontuais, possibilitando o avanço da aprendizagem. É muito importante que sempre ocorra a socialização das estratégias, pois através dela o estudante explicita o pensamento, ele vai tomando consciência nesse processo do que ele sabe, à medida que explica o procedimento que pensou. No ensino remoto, quando não é possível na aula síncrona, é importante que seja realizado através das aulas assíncronas, com foto da atividade, vídeos ou áudio com que os alunos expliquem seu pensamento. O importante neste momento não é a quantidade das atividades, mas sim a qualidade na forma que estão sendo desenvolvidas. Ele também vai ampliar o conhecimento sobre as novas estratégias, fazendo com que o estudante avance seus conhecimentos, buscando compreender que o colega pode ter resolvido de outra forma. Pela forma assíncrona, o professor também pode realizar videoaula com as estratégias que foram utilizadas pelos alunos, através de uma videoaula, como já demonstramos em uma de nossas formações. Nossa próxima reflexão. Os 3 estudantes avançaram em seus conhecimentos de que forma? A Valentina, o Davi e o Isaac, eles avançaram? Não avançaram? Como isso ocorreu? Vocês terão 1 minutinho para deixar suas contribuições. Vamos responder? Voltando, obrigado novamente pelas contribuições. Como pudemos observar, a Valentina já tinha o conhecimento do campo aditivo e multiplicativo, conseguindo resolver o problema. Como diria o professor Ivan Cruz Rodrigues, como não houve desafio, a atividade foi somente um exercício naquele momento. O Davi tem um conhecimento prévio do campo aditivo para resolver o problema, mas não tinha se atentado ao enunciado. Como a Valentina, que já conseguiu interpretar que nos dados do problema haviam 2 classes de 35 alunos e 2 classes de 38 alunos. Isso acontece muito com os nossos estudantes que têm dificuldade em ler o enunciado dos problemas, por isso é importante que esse trabalho seja realizado nas aulas de matemática para que esse gênero textual seja desvendado por eles. Como esta ideia foi explorada pela PCNP e Laine Sanches no decorrer da nossa formação. O Isaac também é possível perceber que possui o conhecimento do campo aditivo. Ele complementou a ideia do Davi. Tanto o Davi quanto o Isaac aprenderam e ampliaram o conhecimento sobre a leitura matemática
de situações problemas, que foi muito bem explorado pela professora Adriana. Eles também ampliaram o repertório sobre outra estratégia para resolver o problema, que pode ser não só pelo campo aditivo, mas também pelo multiplicativo. Vamos para a nossa última reflexão. Quais foram as boas intervenções utilizadas pela professora Adriana? Vocês terão 1 minutinho para responder. Deixem suas contribuições. Obrigada novamente pela colaboração de vocês no Via Chat. Percebemos como a professora Adriana conduz muito bem a aula, propiciando os avanços dos alunos com boas intervenções. Então, ela modelizou procedimentos para a compreensão do enunciado. Ela realiza uma leitura atenta e minuciosa da situação. Convida os alunos a resolverem o problema da melhor forma possível, não estabelecendo a técnica operatória, pois à medida que entendemos os campos conceituais, o aditivo ou multiplicativo, começamos a valorizar as estratégias pessoais que são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos alunos. Retoma a leitura do enunciado para que o aluno Davi perceba que são 2 classes de cada, que é o que o professor Ivan sempre fala, que precisamos ensinar nossos estudantes que se houver dúvidas, é sempre necessário voltar ao enunciado do problema. Realiza a socialização de estratégias de forma colaborativa, abrindo espaços para a troca de estratégias de procedimentos e de escuta para que cada um possa falar, expondo sua maneira de pensar matematicamente. Como disse Elia Carolina, a socialização de estratégias vai ajudar a criança a perceber diferentes formas de encontrar a solução e também vai permitir que elas façam as escolhas dos procedimentos mais práticos e econômicos. Ao final da atividade, a professora tornou observável aos alunos que as 2 formas apresentadas por eles, tanto multiplicação e adição, ou adição e adição, conseguiam resolver o problema. Ela não elegeu uma melhor, pois ambos os procedimentos deram conta para resolver aquela situação. Para finalizar, deixamos toda a bibliografia utilizada nesta formação e os links dos vídeos. Vocês também podem acessá-los abaixo na descrição do nosso vídeo. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes nesta formação. Desejo-lhes boas reflexões a respeito de todo o trabalho. Não se esqueçam de responder o formulário que está abaixo da descrição do vídeo, para avaliar a nossa formação, pois o nosso objetivo é qualificar o nosso trabalho em relação às expectativas de vocês. Este vídeo ficará gravado no nosso canal e, se vocês quiserem, vocês podem se inscrever e também curtir o vídeo. Para a nossa próxima formação do EMAI, estamos tentando trazer um convidado muito especial. Esperamos que dê certo. Vamos torcer. Obrigada, equipe dos anos iniciais, Diretoria de Ensino de Mauá. Abraços, aguardamos vê-los em breve. Tchau!